Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da Enfermeiro Laurindo. Hoje nós vamos falar sobre a nossa luta contra a obesidade. Exatamente isso. Hoje nós vamos falar para vocês sobre esse processo que eu e o Laurindo nós iniciamos. Esse processo de luta é uma luta ferrenha contra uma doença chamada obesidade. Nós vamos aqui abrir o jogo sobre tudo o que estamos fazendo nesse processo. Não somente aquilo que você vê nos vídeos curtos, que é uma realidade, mas é apenas um recorte. Para nós começarmos esse vídeo, precisamos trazer para você que nos acompanha um ponto muito importante. Nós vamos falar sobre a obesidade como uma doença. A obesidade ela é uma doença seríssima e é uma doença crônica. Exatamente isso. Nós precisamos entender que a obesidade ela é uma doença crônica. E ela é uma doença que eu vou pedir para colocar, aí o editor colocar uma reportagem onde tem um endócrino falando sobre a obesidade, que nós vamos entender melhor sobre o que é essa doença. Pode colocar para a gente aqui. Essa notícia que saiu falando sobre a obesidade, e ali tem uma fala muito interessante, né? A obesidade precisa ser vista como uma doença crônica. Ela causa alteração corporal na região do hipotálamo, provocando uma alteração na percepção de saciedade da pessoa. Por isso, não é tão simples tratar só com mudanças comportamentais. Aqui fala o Dr. Bruno, endócrino. Então, não é somente com as mudanças comportamentais, como está dizendo na reportagem, que nós vamos conseguir tratar a doença. Porque não é somente o acúmulo de tecido adiposo, o acúmulo de gordura que caracteriza a obesidade. O que caracteriza a obesidade é quando a pessoa possui mais fome do que outras pessoas e também possui uma facilidade de acumular gordura também do que as outras. Exatamente isso. Essa questão da doença obesidade, muitas vezes não tratada de maneira correta, ela pode e ela traz algumas complicações maiores. A obesidade ela pode gerar e causar doenças diversas que vão prejudicar a nossa saúde. A obesidade ela tem os seus riscos e as suas doenças associadas à obesidade. Para não me perder, para não devagar tanto, eu trouxe aqui anotado todos os riscos e as doenças que a obesidade pode trazer. Os riscos são inflamação crônica, resistência à insulina, aumento da pressão arterial, sobrecarga das articulações, alterações hormonais e metabólicas, que são as síndromes, metabólicas que podem acontecer, e as doenças, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, AVC, apneia do sono, esteatose hepática, gordura no fígado, colesterol e triglicerídeos alterados, problemas articulares como joelho, quadril, coluna, como já relatado aqui, síndrome metabólica, aumento do risco para alguns tipos de câncer. Entender a obesidade como doença, ela tira a culpa e mostra que o tratamento deve ser contínuo e acompanhado por uma equipe multidisciplinar. Levando em conta toda essa questão da obesidade como doença, tanto eu quanto o Laurindo, nós decidimos entrar de cabeça nesse processo. E por isso nós vamos detalhar para vocês o porquê nós entramos nesse processo dessa luta contra a obesidade. Em primeiro ponto que eu gostaria de deixar aqui, no caso do Laurindo, não foi por questão estética. Então isso é uma coisa interessante para o meu processo, para até mesmo não ter um pouco de pressa no processo de emagrecimento. O que eu entendi que a sobrecarga de peso traria ao longo da minha vida, até pensando ali numa futura, na questão da velhice, traria alguns problemas que eu já relatei aqui das doenças, mas em principal, como já estava começando a me causar, eram problemas articulares, dores nos joelhos e articulações dos pés. Então, pelo fato de ser enfermeiro e trabalhar ali na linha de frente, assistência em saúde, requer um pouco mais
da força física. E, consequentemente, atrapalharia ali o sobrepeso para ter uma qualidade de vida prestando ao serviço, assistência e enfermagem. E no meu caso também, justamente não foi isso. Não foi uma questão estética, não foi por uma doença latente, apesar de sempre ser gordo, obeso, gordinho, como se fala, nunca tive exames alterados. Desde diabetes, hipertensão, colesterol, nada. Só existia uma leve esteatose aí, que é uma gordura no fígado, mas fora isso não tinha nada. Só que a gente precisava buscar um pouco mais de qualidade de vida. Porque do mesmo modo que o Laurindo disse, a questão do peso nas articulações já começava a pesar, né? Já começava a sentir. Era um pouco mais dolorido, tanto a dor no tornozelo, às vezes a dor no joelho, que isso pesava com o dia a dia. E para dar início a esse processo, com base nessas nossas motivações, nós tivemos que buscar o atendimento médico, buscar um médico, um endócrino, um nutricionista, para que nos auxiliasse nesse processo. É importante que você não esteja sozinho nesse processo. É fundamental o acompanhamento de um médico, de um profissional de saúde. Né? Acompanhamento, se for o caso, de psicólogo, nutricionista também é muito importante, porque precisamos saber se realmente é só a obesidade que precisa ser tratada, porque o médico vai fazer uma série de exames, vai verificar se esses exames estão bons ou não e ver também se os exames estiverem alterados, ele está relacionado à obesidade ou não. Então é importante que você faça esse diagnóstico, faça todos esses exames para entender como está o seu corpo nesse momento que você precisa emagrecer. E com base, né, nesse atendimento médico, você vai definir qual medicação você vai estar utilizando. O médico define com você. Hoje em dia nós temos algumas medicações que são fantásticas, né? O Laurindo, por exemplo, está usando a semaglutida, que ele é um análogo a GLP-1, e eu estou utilizando o tirzepatida, que ele é um análogo GLP-1 e GIP. Tá? Só que nós devemos pensar no seguinte: o processo de emagrecimento está firmado em 3 pilares, que é a medicação, tem a alimentação e o exercício físico. A medicação, ela é uma aliada, não é somente ela. Então, por isso, nós temos esses 3 pilares. É importante ter a alimentação, fazer ali uma reeducação alimentar. Né? A pessoa que é obesa, isso é para todo mundo que é obesa, eu falo por experiência própria, a gente tinha, né, como lazer alguma coisa relacionada à alimentação. Então, nós precisamos tirar a prioridade do lazer como somente alimentação. Então, vamos, né, Lome, a gente, vamos sair, vamos fazer alguma coisa aqui junto. A gente não pensaria num esporte. Vamos sair daqui, vamos jogar uma bola. Vamos sair daqui, vamos para academia, vamos fazer uma musculação junto. Não, a gente pensava o quê? Vamos para churrascaria, pastelaria. Então, a gente precisa ter essa noção que a alimentação ela não pode ser encarada somente, como você disse, como lazer. E a gente, no dia a dia, na correria ali, a gente não dá essa atenção à alimentação. Ela passa batido. Então a gente precisa encarar de maneira diferente, né? A gente precisa enxergar a alimentação como algo fundamental para a nossa sobrevivência. A gente só olha para a nossa alimentação com o intuito de lazer, como você disse. A gente só pensa no que você vai comer quando você pensa em descansar, em tirar um lazer, em ter um momento recreativo. Aí você pensa no que você vai comer. Fora no dia a dia, você vai do que está na frente. Quer ver um exemplo prático para todos da sociedade? Não é só, às vezes, para quem é obeso, não. Se um casal vai fazer algum date, vai se pensar, igual o Dia dos Namorados, se pensa muito a alimentação. O que mais lota é lugares para se alimentar. Em datas assim, por exemplo. É óbvio que a gente não está falando que isso é errado. Não é esse o ponto.
O ponto que nós estamos querendo trazer à luz da reflexão é o modo como você encara o alimento para você. Como você está enxergando a sua alimentação. No seu dia a dia, você consegue olhar para o seu almoço, para o seu lanche da tarde, para o seu jantar, com um olhar de cuidado, do mesmo modo que às vezes você escolhe uma comida para você tirar um lazer? E muitas das vezes a gente escolhe a comida, às vezes pelo que você quer, mas às vezes o que está mais acessível financeiramente no momento, né? Para você tirar aquele lazer. Será que você consegue, você faz esse processo de escolha e análise no dia a dia? A gente não faz, eu mesmo não fazia. Eu também não fazia, confesso que não fazia, né? E agora estou tendo a consciência disso. Claro que está chegando o final de ano, ninguém está dizendo que você não pode fazer uma confraternização, que você não possa comer um panetone. Sim, mas não vai comer o panetone inteiro, né? Come um pedaço. A minha mãe, a nossa mãe, tem uma frase muito, muito marcante, que ela fala desde quando a gente é criança. Vocês precisam comer para viver e não viver para comer. E o detalhe, que nossa mãe, mesmo dizendo isso, às vezes falando, ela sempre foi gordinha. Né? Hoje em dia ela perdeu peso por uma questão de uma cirurgia bariátrica que ela fez. Não é esse o foco hoje do nosso vídeo. Mas pensando bem, né, nesse assunto. Então a gente precisa comer para viver, ter esse olhar. E a alimentação, como eu disse, ela está aí como um dos 3 pilares. Nós temos a medicação, a alimentação e é claro que não pode faltar o exercício físico, né, Laurindo? Exatamente. O exercício físico é muito importante, não só no momento que você está emagrecendo. Ele vai ser o pilar mais importante para que você mantenha o peso que você conquistou ali, que você emagreceu e chegou naquele peso. O que vai fazer com que você mantenha, principalmente, claro, é um pilar, um tripé ali que vai seguir para o resto da vida. Mas se você não fizer atividade física, não vai resolver só a alimentação e só a medicação. E é importante que você faça uma atividade física que você goste. Se você gosta de correr na rua, vai correr na rua. Se você gosta de fazer uma luta, vai fazer uma atividade física de luta. Se você gosta de musculação, que é o meu caso, que eu gosto de fazer a musculação, faça. É importante fazer aquilo que você gosta, porque daí você vai ter um lazer e vai se sentir bem fazendo aquilo. E você vai acabar sentindo o prazer naquilo, né? Eu, particularmente, eu não gosto de correr, eu não gosto de andar na rua. Me desculpe, mas eu não gosto. Eu gosto de academia. Eu gosto do ambiente em si da academia. Igual o Laurindo falou, até de exercício de força. Eu gosto, então é por isso que comecei a me dedicar um pouco mais a isso. Então, não adianta eu querer falar assim, gente, vou comprar uma bike e vou sair pedalando. Cara, não vai adiantar, eu só vou gastar dinheiro com a bike. Tem gente que gosta de dançar, tem gente que gosta de fazer jump. Cara, exercício físico. Até mesmo aqueles treinos funcionais que você faz. Os HIIT. Os exercícios HIITs. Exercícios HIITs aceleram bastante a sua frequência cardíaca ali, ajuda bastante para quem está na perca de peso. Eu gosto bastante de exercício HIIT, mas não posso fazer por conta do peso que eu estou agora. E também não posso, por causa do peso. E isso é uma coisa que quem tem televisão em casa hoje em dia, todo mundo, computador, você está nos assistindo pela internet. Existem vários canais na internet que passam exercícios gratuito. Coloca lá e acompanha. É atividade física. Então, é outra coisa, né? Sobre mudança de olhar, parar de olhar a internet apenas como também só lazer. A internet somente entretenimento. Né? Só entretenimento. Também tem conhecimento ali fácil para você encontrar. E falando sobre isso, a gente já entra num outro gancho sobre esse processo, que são os desafios, tá? Desafios. Cara, é todo dia que eu acordo com um animado para ir para academia? É claro que não. É todo dia que a gente está disposto a realmente pensar e comer certinho? É claro que não. No começo do processo, não é fácil. É lógico, existe a medicação, ela vai te ajudar em muitos pontos. Mas a principal dificuldade
o principal desafio no meu caso, como de muita gente eu acho que deva ser, é você estabelecer rotinas. Você precisa ter rotinas, você precisa ter momento certo para fazer as coisas. E vencer o seu próprio eu. O seu eu tem hora que não vai querer ir para academia. Cara, imagina, é uma sexta-feira, você teve uma semana cansativa, estressante, tá chovendo, você tem que trabalhar. No meu caso, até prefiro fazer academia cedo. E você vai pensar em ir para academia, seu corpo não quer. Seu corpo quer continuar dormindo na cama. Então, é um grande desafio enfrentado. Eu enfrento também um grande desafio, a questão de estar animado para fazer a academia. Realmente, eu vou desanimado mesmo, né? Claro que é uma coisa até engraçado, né? Porque, para mim, pelo menos, porque eu vou desanimado para academia, querendo não pisar na academia. Mas depois que eu estou lá, aí parece que atividade física, na verdade, vai liberando ali os hormônios do bem-estar. E claro que tem questão fisiológica relacionada a isso, é óbvio. É engraçado na questão de comportamental, porque você não quer ir, depois você tá lá, você não quer ir embora. Você quer continuar fazendo o exercício. Tem que ir, nem que for na força do ódio, né? Nem que for na força do ódio, você vai. Alguma coisa você vai fazer. E sobre a questão da internet, é importante ter a internet ali como um mecanismo de aprendizado. Eu, a partir do momento que comecei a olhar... Claro, ninguém está dizendo que você não possa se entreter. Mas quando você utiliza mais como um canal ali, um meio de se buscar conhecimento, a mudança que você tem na sua vida profissional e pessoal é gigante. Porque ali você tem, lá dentro aqui, não só a questão de alimentação e de estilo de vida, a questão pessoal mesmo vai ser também. Porque quando você está bem profissionalmente, bem com a questão pessoal, você também tem mais uma motivação maior para buscar outras coisas como o tratamento da obesidade. E o detalhe é assim, quando você começa a encarar, qual que é o momento que você começa a consegue enfrentar esses desafios de maneira mais tranquila, digamos assim? Quando você tem uma mudança de mentalidade, onde você troca a culpa pela responsabilidade. É o momento em que você começa a racionalizar. Eu estou indo para a academia não porque eu comi um big de um lanche ontem. Não. Eu estou indo... Ou porque eu quero comer, eu vou fazer atividade física porque eu quero me acabar de comer. Não, eu estou fazendo porque eu estou pensando na minha saúde, no meu bem-estar, na minha longevidade. Então, você troca a culpa pela responsabilidade. Ter essa rotina. E é óbvio, a gente cansa de falar, não está dizendo que existe coisa assim, nossa, está proibido, você nunca mais vai comer nada. Não. Mas, logo num primeiro momento que você inicia, você precisa sim zerar isso. Porque senão você não vai conseguir gerar essa rotina. Você precisa gerar essa rotina. E tudo nessa vida, para tudo nessa vida, é preciso ter equilíbrio. O grande problema do ser humano é que nós não vivemos em harmonia conosco mesmo. A gente está sempre exagerando em alguma coisa. Vamos lá, é errado a pessoa que gosta de tomar uma cervejinha? Não, mas o alcoolismo, a pessoa viciada, é terrível para a saúde, é terrível para as famílias. Você entendeu? Por quê? Passou do equilíbrio. Do mesmo modo é a comida. A comida, ela é errada comer? Claro que não. Precisamos nos alimentar para subsistir. Mas quando passa do limite, aí é o problema. E dentro desse processo, tudo isso que a gente está falando para vocês, agora, nesse momento, a gente quer detalhar um pouco mais para você que está nos assistindo, como que está sendo essa evolução até agora. O tempo que nós decidimos não é muito tempo, tá? Digamos de passagem. Acredito que sem medicação, em torno de uns 3 meses que eu estou nesse processo. Com a medicação, 2 meses, né, Laurindo? Que nós estamos aí... Quase 2 meses. Quase 2 meses aí com a medicação, né? Nesse processo. E já existem algumas mudanças, tá?
Falando em mudanças físicas... Posso falar uma primeira mudança que tem que fazer? É. Ó, você tem balança em casa? Joga fora sua balança. Joga fora. Você vai comprar isso aqui, ó. Fita métrica. É isso que você precisa ter. Você vai entender o porquê. A gente vai conversar aqui. A gente vai falar para você sobre esse problema de você estar sempre somente ligado na balança. É óbvio, o peso é muito importante, tá? É lógico, é óbvio. Jogar fora é brincadeira. Só para dar um choque em você aí, tá? Tem um corte agora. É um momento de corte. Então, assim, é para dar um choque em você mesmo. Mas as mudanças físicas, é muito importante você acompanhar. Iniciou o processo? Faça medições. Braço, barriga, coxa. Faça as medições, que isso vai... Para mim, principalmente, eu falo, né, pro Laurindo, o pessoal que está me acompanhando, eu falo, cara, você não tem noção de como dá mais satisfação você mudar ali, às vezes, um buraco da cinta, do que você subir na balança e ver menos peso. Vestir uma camisa que não servia servia uma roupa mais. que não servia, dá mais satisfação. Ou seja, as medidas, ela dá mais satisfação mesmo. É, porque até mesmo que quando você... Eu, por exemplo, comecei agora em novembro, que eu comecei a musculação. E eu comecei o tratamento já em outubro. Então, a minha perca de peso, ela foi mais abrupta, mais rápida, né? No primeiro mês. Né? Eu perdi a maior parte, eu já perdi 8 quilos até agora. 6 quilos foi só em outubro. Então, só que, por eu estar fazendo a musculação, o corpo vai ganhar músculo, porque eu já fiz musculação em outros momentos, então eu tenho memória muscular. Então tem uma facilidade maior de ganhar esses músculos que eu já tive um dia. Claro que, vamos vai falar aqui que existe também a diferença da medicação também da questão da perda de peso. Isso é óbvio, né? Antes da gente entrar nessa questão da diferença da medicação, uma das coisas que também está voltado ali para a medicação uma das mudanças, as evoluções mentais que a gente passa nesse processo. Você se sente melhor, há uma melhor de autoestima. O medicamento a qual eu estou tomando, o Laurindo está no semaglutida, como já dissemos, eu estou no tirzepatida. São medicamentos, o medicamento que o Laurindo está utilizando, ele é um antecessor ao tirzepatida, o semaglutida. Então ele apenas tem um análogo de um hormônio ali, que é o GLP-1. A semaglutida, é análogo do hormônio GLP-1, que ele faz somente ele retarda o esvaziamento gástrico. Então você fica com o alimento mais tempo no estômago e você tem, consequentemente, após se alimentar, você tem menos fome. Diminui a fome e aumenta a saciedade. Então, o pouco que você come, você já fica saciado. E demora para você sentir novamente essa fome. O medicamento a qual eu estou utilizando é o tirzepatida, que ele vem, além do GLP-1, o GIP, que também atua nessa regulação do apetite. Ele tem uma ação sistêmica que ele reduz a sensação de fome, o GIP. E assim, as duas medicações agem de maneiras semelhantes, mas diferentes e distintas. Ao mesmo tempo. É engraçado pensar que ela é semelhante e distinta. E a perca de peso, com base no tirzepatida, todos os medicamentos, vamos falar, eles têm estudos. Os medicamentos, eles têm estudos. Tanto o semaglutida quanto o tirzepatida promete, com base em estudos, uma certa quantidade, um certo percentual de perca de peso. O semaglutida, ele está em torno de 10% médio do peso corpóreo. O tirzepatida, ele vai te entregar entre 20% e 25%. Só que, gente, isso não é da noite para o dia. Isso é um tratamento a longo prazo. É um processo que ele tem que ser seguido. Vou falar sobre a questão de quanto peso eu perdi. Para mim entrar nesse assunto, primeiro preciso explicar que eu tive um grande ganho de peso nos últimos 1 ano e meio. 1 ano e meio a 2 anos.
Porque eu mudei totalmente a minha atividade física do que eu trabalhava. Eu trabalhava de um trabalho que eu fazia. Então, eu tinha um trabalho onde eu era mais ativo fisicamente, eu me movimentava mais. E quando eu comecei a trabalhar com o Laurindo, na empresa de enfermeiro Laurindo, foi mais um trabalho de escritório. Então, é muito tempo parado no computador, tempo viajando, dirigindo, viajando, se alimentando, às vezes, de maneira errada, porque está em viagem ali. Mais fácil ali, o iFood ali acaba dando as opções erradas, às vezes. Né? Exato. Então, assim, eu tive um grande ganho de peso. Nada contra o iFood, tá? Inclusive, se quiser patrocinar com comida saudável, paga nós. Eu tive um grande peso, um grande ganho de peso. E eu cheguei no meu peso máximo histórico. E agora, com quase 2 meses aí, 3 meses no total e quase 2 meses de medicação, eu já perdi 27 quilos. O Laurindo perdeu 8 e eu perdi 27. Só que a diferença que as pessoas não analisam. O Laurindo perdeu 8, representa atualmente uma média de 6 a 7% do peso que ele tinha. Ok? A medicação que ele utiliza, ela promete, por estudos comprovados, uma média de 10. No primeiro ciclo, digamos assim, de medicação, ele já quase atingiu o que a medicação promete. A tirzepatida, ela promete, aí, com base em estudos, de 20 a 25%. Esses 27 quilos que eu perdi representa 13% do peso que eu estava. Ou seja, às vezes as pessoas me perguntam, quanto que você emagreceu? Eu falo 27 quilos. Nossa, mas é muito. Imagina se eu perdesse só metade disso. E a pessoa não pesa nem metade do que eu peso. Ela não pesa nem metade do que eu peso e quer perder metade do que eu peso. Uma pessoa que tem muito mais sobrepeso para perder. Então, galera, tem que estar atento a esses pequenos detalhes das diferenças das medicações, das diferenças de cada organismo e do que cada um tem para perder. Eu escolhi a semaglutida, né, por questão que eu não tinha essa necessidade de perder peso muito rápido, né? Eu queria realmente conseguir melhorar a minha alimentação, que eu estou conseguindo aos poucos, né? A gente está ajustando a alimentação e também, como eu falei, eu comecei a academia 1 mês depois de iniciar o tratamento. Então, eu escolhi essa medicação para me ajudar a mudar a minha rotina e, ao mesmo tempo, conseguir perder o peso. Então, é tudo questão de objetivo, né? Tem que entender que eu não cheguei nesse peso, esse ganho de peso não foi assim repentino assim como o do Lohan. Eu fui ganhando peso ao longo dos anos. Então, não foi 1 mês ou 2 meses que eu ganhei esse peso. Então, não vai ser 2, 3 meses que eu vou perder tudo. E para mim, o detalhe, assim, eu tive esse ganho extra, né? Mas eu sempre fui mais gordinho. E obeso mesmo, vamos falar a verdade, não gordinho, vamos falar a realidade. Eu era obeso, sou obeso. Existem níveis de obesidade. Na verdade, é gordo, cara. Nós somos gordos. Então, éramos, né? Éramos e continuamos, né? Estamos nessa luta para baixar esse peso. E assim, esse ganho extra que eu tive aí, que eu nunca alcancei, ele foi rápido, entre aspas, né? 1 ano e meio aí. 1 ano e meio até 2 anos aí, né? E o detalhe, gente, cada corpo trabalha de uma forma. Agora me fala, você passa a vida inteira, cara, a vida inteira, comendo. Tem muita gente que não passa um dia sem tomar uma cervejinha, bebendo, fazendo tudo errado. E você acha que para emagrecer 2, 3 meses já tem que estar tudo certo. Cara, isso tem que ter mudança de mente. Se você viveu a sua vida inteira, eu estou aí com quase 40 anos, apesar de ter essa aparência de jovem, né? Estou aí com quase 40 anos, mesmo sendo assim tão jovem. A autoestima é muito importante nesse processo de emagrecimento. Nesse processo de emagrecimento a gente precisa ter uma boa autoestima. Cara, não foi da noite pro dia. Então, assim, como que eu vou conseguir perder isso da noite pro dia? Não dá. Não tem como. Você tem que pensar isso na sua vida. Se você passa anos
tomando e comendo desregradamente, você tem que passar anos comendo e vivendo regradamente para que tenha sucesso. É simples. Realmente, cada organismo vai agir e reagir de uma forma, né? Ele vai ter ali cada um tem o seu comportamento, né? Apesar, por exemplo, mesmo nós temos irmãos, né? Cada um tem um comportamento diferente. Ele tem um cérebro que pensa de uma forma, eu tenho um cérebro que pensa de outra forma. Então, tem que entender como que é o seu metabolismo. Tem que entender. E assim, a medicação não vai fazer efeito sozinha. Precisa ter a alimentação, o exercício físico, acompanhamento médico e a constância. Se não tiver isso, vai acontecer... na verdade, vai acontecer com você o que já tem acontecido com muita gente. E vai acontecer conosco também, se nós não tivermos essa mentalidade. Aconteceu até com quem já fez bariátrica, né? Tem pessoal que vencia a bariátrica. Exatamente. Tem gente que já venceu a bariátrica. O semaglutida, que é dessas... Não vou falar a marca famosa, mas começa com não tá pagando. Se quiser pagar... Começa com O e começa com W. Aí a gente pode falar. Essas duas marcas aí, tem muita gente que já venceu, que é o semaglutida. Já venceu por quê? Tomou a caneta, emagreceu e depois engordou tudo de novo. Porque ficou só na medicação achando que ia ter resultado pelo resto da vida. Não mudou a mente. E daqui a pouco vai ter gente que vai estar vencendo essa outra medicação aí, que começa com M, né? Que é o tirzepatida. Vai vencer. Já tem estudos de novos medicamentos, retradutida, tem uma outra, só que assim, não estão liberados ainda, não passou ainda pela FDA. Então, assim, não está liberado, mas se não houver essa mudança de mente, galera, vai ter gente vencendo medicamento por medicamento e voltando a engordar. Então, vai tomar pro resto da vida a medicação, não vai conseguir sair do uso da medicação. E é caro. Não é barato, né? Além de ser caro, a gente precisa entender que é uma medicação nova. A gente não sabe qual é o preço que a gente vai pagar a longo prazo. É claro que no primeiro momento, o benefício dela é maior do que você ficar obeso. Isso é fato. Mas o lucro... Porque qualquer medicação, eu sou enfermeiro, eu sei. Qualquer medicação por uso por muito tempo, ela vai trazer consequências. Isso é para qualquer remédio. Qualquer remédio vai ter isso. Então, precisa ter essa mudança, investir na alimentação, né? Eu gostaria de falar também sobre o uso de suplementos, né? Mas só frisando essa questão aí da medicação, a medicação ela vem como uma aliada para te ajudar. Ela vai te ajudar você a criar essa rotina, ela vai te ajudar a criar esse foco, ela vai te trazer bem-estar. Eu vou falar sobre os efeitos que eu tive com a minha, que tem me ajudado bastante, né? A tirzepatida, existem estudos aí, ainda tem muita coisa sendo estudada sobre ela. A questão da melhora mental, de ficar um pouco mais calmo, reduzir a questão da ansiedade, até nisso eu tenho sentido. E também, é lógico, tudo se influencia. Quando você começa a olhar mais para você mesmo, você começa a mudar, né? E voltando, né, falando sobre essa questão que o Laurindo falou sobre a suplementação. Vamos lá. O que acontece no seu corpo quando você começa a emagrecer? Principalmente quem está tomando a tirzepatida, tá? Que acaba sendo um emagrecimento rápido, muito rápido. O seu corpo ele vai atacar aonde primeiro, Laurindo? Aonde que ele vai primeiro começar a atacar? Ele vai dar preferência, né, devido ao perda de peso repentina, à massa magra. Então você vai começar a perder músculo, mais músculo do que gordura. Porque o músculo é mais difícil do organismo quebrar as moléculas para obter energia pelo músculo, pela massa magra. Então, como é mais difícil, então ele vai optar, o nosso organismo ele é inteligente até certo ponto, nesse sentido, né? Então ele vai optar por atacar as células do músculo, né? Para obter energia, e como a gordura é mais fácil, né, de você obter energia pela célula adiposa, então ele vai deixar por último.
Então, é importante ali ter a ingesta de proteínas. Claro que você consegue comer muita proteína? É muito difícil você, na alimentação, só na alimentação, conseguir comer tudo que você precisa de proteína. E falando aí da minha medicação, no caso a tirzepatida, que é um emagrecimento mais rápido, que as pessoas acabam tendo, igual eu tive, tem esse emagrecimento mais rápido aí, precisa também se preocupar com a massa magra. Então, tem muita gente aí que não está se preocupando. Gente, precisa fazer exercício de força. Precisa fazer exercício de força. Você que está tomando o Mzinho do amor ali, vai fazer exercício de força, tá? Tem que fazer. E o detalhe... um youtuber fazendo amor com M. Então, aí, cara, vai fazer exercício de força, tem que se alimentar, tem que ter proteína. Na verdade, assim, não existe alimento proibido, mas estamos falando de alimento. Arroz, feijão, salada, carne. Comida de verdade. Vou fazer um lanchinho da tarde. Vou lá e compro um Doritos. Cara do céu, que veneno que você está fazendo. Vai fazer um lanchinho da tarde, pega uma fruta. Olha, um cara que é muito subjugado na alimentação, que é muito bom, pão francês. Pão francês com ovo, cara. Você come ali, é um café da manhã excelente. Ótimo café da manhã. Um ótimo café da manhã. E já tem proteína no ovo. Aí você tem alimentação. A carne de boi, ela não vai te dar toda a ingesta de proteína que você precisa. Então, existem alguns alimentos, só que algumas pessoas não gostam, mas existem alguns alimentos que são riquíssimos. Moela de frango, coração de frango, fígado. O fígado, por exemplo, eu entendo que o fígado o fígado é praticamente uma farmácia. O fígado de bovino, ele é uma farmácia em formato de comida. Tem tudo que você precisa ali de vitaminas e minerais. Mas, exemplo, eu não gosto, não consigo comer. Tem gente que não vai conseguir comer. Então, você vai comer um alimento que você não gosta? Não gosta. Então, tem que procurar os caminhos. Gente, tudo que a gente está falando aqui não é para tirar a informação de nenhum nutricionista, tá? Nós estamos dando aqui, o Laurindo, ele tem todo um conhecimento técnico por ser enfermeiro, que ele está passando para vocês, e eu, com base do que eu tenho feito no meu tratamento, e com base no que tem de maneira prática feito e que está me surtindo efeito, está me dando resultado. Então, eu não estou aqui falando para vocês de algo que eu não estou fazendo. Eu estou falando que nem antigamente, faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Não, eu estou fazendo e falando. Se eu estou falando para vocês, é porque eu estou fazendo. E por isso está me dando muito efeito. Busca aí uns vídeos atrás no canal, dá uma olhada na cara como que estava mais redonda. Vocês vão ver. Vai ver como já deu diferença. Uma cara de bolacha. Traquinas, né? E assim, falando em suplementação, galera, existem coisas importantíssimas. Precisamos da suplementação de proteína. Você que está tomando medicação de canetinha, Mzinho, cara, whey. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas é importante. Procura alguma marca que você goste, coloca não sei aonde, whey. Vou até falar, se alguma marca que é boa quiser vir aqui, a gente fala. A gente não vai falar marca nenhuma. Não vai falar marca nenhuma. Mas também já deixo adentro aqui. Quer patrocinar, a gente toma aqui na hora aqui pra você. Estamos aqui para poder provar. Manda sua prova pra gente aí de whey. Aí a gente vai falar. E outra coisa muito importante para você que está fazendo uso de medicação, existem alguns efeitos colaterais, tá? Isso é óbvio. Um deles pode ser a constipação ou até mesmo soltar o intestino. Então você, de preferência, galera, por você buscar resultados na alimentação, tá? Por exemplo, se você está constipado, procura comer mais fibras, aveia. Beber mais água? Bebe mais água. A água é essencial. Essencial. Você precisa tomar água. Não pode parar de tomar água. Beba muita água. Eu tô aqui gravando aqui, já gravei, acho que já tomei 1 litro d'água aqui, bebendo. Só que assim, eu não sei se com o Lohame o organismo dele foi dessa forma. Eu, antigamente, tomava 1 litro d'água de uma vez só. E eu não consigo mais. Mas eu induzo o meu cérebro a tomar um pouquinho para não deixar de tomar.
O Mzinho do amor aqui, que a gente tá falando, que é o que eu tô tomando, dá uma sede gigantesca. A boca seca pra caramba. Então tem que tomar água. Às vezes acontece da pessoa sentir dor de cabeça. Às vezes sabia que a sua dor de cabeça pode ser falta de hidratação. Você tem que tomar água. Outra coisa, se você constipou, tenta não tomar laxante. Tenta você comer coisas que vão melhorar o seu intestino. Beterraba ajuda bastante. Suplemento, glutamina também ajuda. Suplementação, a glutamina, né? Quando você falar em suplementação. Agora, não, deu diarreia, soltou. Aí, galera, come um alimento que seja... A maçã. Ajuda bastante. Tenta fugir dos medicamentos, tá? Tenta fugir de remédio. Porque você já tá tomando um análogo aí. Então, tenta fugir. E aí, voltando a falar sobre a questão da suplementação. Uma outra suplementação que é muito importante, que normalmente quem usa é quem quer criar músculo, né? É a creatina. Mas o Laurindo vai explicar para vocês. A creatina não é só para criar músculo. Por muito tempo a creatina ficou conhecida, né, como para quem queria ganhar massa muscular, ter alto desempenho, né, performance. Mas, inclusive, já existem médicos da geriatria que cuidam com idosos prescrevendo creatina para idosos. Para quê? Para preservar a massa magra. Porque a creatina tem grande efeito não só no ganho, mas também em ajudar a preservar. Porque o nosso corpo utiliza da creatina ali para poder levar mais nutrientes e mais água, né? Que é uma água, vai nutrir o seu músculo. Então, a creatina, de forma sintética, é isso. Né? Para não perder muito tempo explicando sobre a creatina, mas saiba da importância da creatina. Ela vai te ajudar. E assim, estamos aqui, cada um aqui defendendo não defendendo, mas explicando também o que está acontecendo com a sua medicação. O Laurindo com relação ao semaglutida, eu com o tirzepatida. Existem alguns efeitos que a tirzepatida causa que são piores, né, no sentido maléfico mesmo, do que o semaglutida. Então, e essa questão de atacar a massa magra, o tirzepatida, ele é violento nisso, tá? Tem muita gente aí que perde realmente. E aí por isso que justamente nós falamos, não é só balança. Então, se você estiver na academia, mantendo na academia, fazendo sua suplementação, tomando ali a sua creatina, o seu whey, comendo bem, e aí você começar a ganhar peso, você vai ver que às vezes esse peso não é gordura, mas está ganhando músculo, tá? Mas isso com constância, galera, com constância. Tem que ser constante. Quem está tomando o tirzepatida? O Laurindo não tem esse efeito, mas porque é do semaglutida. Mas quem está tomando o tirzepatida tem esse efeito do quê? Às vezes nem sentir fome, tá? Não sente. Mas em casa, com a minha esposa, é até engraçado, eu falo, a gente tem hora para comer. Tem hora, de verdade. Então, assim, eu não sou um cara muito de tomar café. É muito relativo o dia que eu tomo café da manhã ou não. Mas eu gosto de tomar um cafezinho preto. Mas comer alguma coisa de manhã é muito difícil. Mas eu almoço, eu faço meu lanche da tarde, eu janto. E muitas das vezes eu faço essas 3 refeições, que eu estou dizendo as principais ali, o almoço, o café da tarde e a janta, sem fome. Por quê? Eu faço porque eu sei que eu tenho que comer. Gente, quem está fazendo o uso de tirzepatida não pode de maneira nenhuma fazer jejum intermitente. O gordo tem mania de fazer jejum intermitente para emagrecer, mas não pode. Laurindo, qual o principal risco do jejum intermitente para quem está tomando essa medicação? Você está tomando um medicamento que é análogo de insulina, do GLP-1 e GIP. E o que ele vai te fazer? Hipoglicemia. Tá? Então não pode ficar sem comer, porque senão vai abaixar o açúcar que tem no teu sangue, que é a glicose, e você vai passar mal. Né? E se você estiver sozinho, dificilmente ali... Como que você vai saber que eu já tive hiperglicemia? Você às vezes não sabe que está tendo, porque você começa a ficar sonolento e letárgico. E se você... Eu tenho um pouco mais de entendimento e sabia que estava tendo hipoglicemia. Mas e quem às vezes não entende o seu organismo e saber que está tendo hipoglicemia? Acha que é só um mal-estar comum, qualquer. É uma reação do medicamento. É uma reação, e não é, gente. Então, assim, Mzinho, se você tá tomando ele, come. Faça as refeições. Nem que for pouco, tá?
e come de tudo. Come ali o arroz, come feijão, come carne, come salada, faz a ingesta de todos os nutrientes que você precisa, desde carboidratos, a proteínas, a fibras, mescle, procura o seu nutricionista. Ele vai te passar um cardápio legal e você vai ficar bem amparado. Eu não sou nutricionista, mas vou dar uma dica, por exemplo. Não está tendo fome, né? Não consegue se alimentar. De manhã, por exemplo, pega uma fruta e whey protein com creatina, né? Toma de manhã, você pelo menos não ficou sem comer. Porque às vezes a pessoa ela acaba comendo de manhã e não consegue almoçar. E aí acaba atrapalhando. Porque eu tenho esse problema. Às vezes o café da manhã atrapalha o almoço. Então, às vezes eu prefiro comer sim, tomar o café da manhã, mas dá preferência aí para alguma coisa mais estratégica, né? Mais leve, né? Mais que leve. Não atrapalhe. E esse é o processo que a gente está passando. Voltando a frisar... Abrimos o jogo aqui para vocês. Abrimos o jogo, né? Voltando a frisar aqui, o Laurindo teve essa perca de 6 a 7% do seu peso corpóreo. Eu estou em 13% do meu peso corpóreo. Só que assim, tinha muito mais para perder. Muito mais. Tenho muito mais ainda, mas do que ele para perder. E isso é óbvio, gente. Entenda que o seu corpo funciona de cada forma. E assim, existem lições que a gente aprende. Todo processo que você passa, você tem que tirar lições. Para que essas lições, elas te auxiliem a você manter a constância, tá? Então, as lições que a gente vem aprendendo, né? Aprender a se conhecer, tá? Aprender a conhecer os alimentos que vai te fazer melhor ou não. A tirzepatida, ela tem esse efeito chato, que às vezes existem alguns alimentos que você costumava comer que ele não está descendo legal agora. Então não força, substitui, muda. Então são lições que você vai aprendendo. E eu acho que o mais importante, né, Laurinda, é assim, a principal lição e que a gente tem que entender é que o emagrecimento ele tem que ser constante e ele é linear. Ele vai andando de maneira contínua, perdão. É contínuo. Ele vai ali, você tem que ir passo a passo, dia a dia. É importante não romantizar o emagrecimento, né? Com o advento aí das redes sociais, influencer, se a gente vê muitos influencers ali perdendo peso, eles, igual a gente faz, a gente tem ali os vídeos curtos, nós fazemos um recorte da realidade, mas a gente está explanando aqui para vocês que não é só aquilo. Só que muitos só mostram aquilo. Ele não abre o jogo, não fala o que está fazendo, e aí você acha que é só aquilo que ele está mostrando que está dando resultado. Às vezes ele está utilizando alguma medicação e não abre o jogo. Às vezes questão de marketing, para poder tentar te vender um suplemento ali milagroso, porque não existe milagre. E infelizmente existe isso. Por isso que estamos aqui na internet para abrir o jogo e falar a verdade como ela é. E é claro que nós estamos aqui também, principalmente, para incentivar você que está começando esse processo. Não vai ser fácil, tá? O processo de emagrecimento não é fácil. Ele é batalhado dia após dia. Mas estamos aqui para dizer que vale a pena. E você que ainda não começou, não deu esse primeiro passo, cara, não espera o amanhã. Tem muita gente que não, porque tá chegando o final de ano, eu vou esperar eu comer para depois, cara, você vai esperar enfiar o pé na jaca para que depois você comece. Vamos lá, vamos pensar o seguinte, você tem você tem um evento para ir domingo agora, tá? Hoje de manhã você tomou banho, se você foi mulher, você se maquiou, você tá prontinho. Então, não preciso fazer mais nada, vou ficar esperando até o evento. Porque eu já fiz hoje, né? Tô pronto. Cara, não é assim. Você não vai fazer o seguinte, se preparar todos os dias, você vai continuar tomando banho todo dia, você vai continuar vivendo a sua vida. Chegou no dia, você vai se aprontar para aquele evento, e aí você vai para aquele evento. Tudo tem um processo para passar. Agora, por que para o emagrecimento a gente fica sempre deixando, depois que eu fizer aquilo, eu vou. Depois que eu fizer aquilo, eu vou. E você nunca começa. Então, você que não começou, comece. E outra coisa, essa questão que o Laurindo falou sobre romantizar o emagrecimento, também não romantize a obesidade, tá? Não romantize a obesidade.
Porque eu vou falar. Quem romantizava, uma exato, polêmica, tá emagrecendo. Tem muito influencer aí que vivia romantizando a obesidade, porque eu sou assim, eu não preciso mudar, e agora tá emagrecendo. Porque a obesidade é doença. E outra coisa, não é sobre estética. Não é sobre estética. Jamais, nunca foi. É sobre saúde, sobre qualidade de vida. Tanto eu, quanto o Laurindo, mesmo não tendo aí índices de exames, né, clínicos, alterações de exames que nos obrigassem, justificassem, a não ser essa questão realmente física, dessa questão do joelho ali, de tá, né? A gente não tinha nada para fazer, justificar, a gente foi atrás. Porque mesmo estando teoricamente bem, a gente não tinha uma certa qualidade de vida. É isso que nós estamos buscando, incentivando vocês a ter essa qualidade de vida, não é, Laurindo? É ter essa qualidade de vida. Ter essa qualidade de vida, né? Como eu disse, eu sou enfermeiro, faço ali atividade em linha de frente, né? Então, eu conseguia executar? Conseguia, mas de forma limitada. Então, eu queria ter uma qualidade para ter até mesmo prestar o serviço de forma, uma assistência mais, me doar mais ali para a assistência que eu fazia e não ter nenhuma limitação, depois ter que ficar tomando medicações ali para dor. Então, já que eu estava tomando medicação para dor, somente articular, então vou tomar uma medicação para não ter essa dor, porque eu vou emagrecer. Gente, é isso. Antes do recado final do Laurindo, eu quero pedir para você que chegou até aqui, se gostou do conteúdo, curte, compartilha, comenta, deixa aí uma dúvida que você tiver. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está presente no TikTok, está presente no Instagram, está presente no Facebook. Então, vai lá, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, manda no direct. Se você tiver alguma dúvida sobre emagrecimento, qualquer dúvida que você tiver, sobre a medicação, bateu alguma dúvida, pode perguntar, nem que for, pode ser no comentário, nos comentários, ou até mesmo no direct. Fique à vontade para você comentar e vamos começar um processo, vamos buscar emagrecimento, buscar qualidade de vida, né, Laurindo? Exatamente. E eu gostaria aqui de deixar um apelo a você, autoridade de saúde, seja municipal, estadual, federal. Olhe para essas medicações, essas canetas emagrecedoras. Elas são eu acredito que seja o futuro do emagrecimento em relação aos outros métodos que já existiu. Então, olhem para essas medicações, assim como vocês olharam, e foi muito bem feito, para a cirurgia bariátrica. Então, democratizem o uso delas, porque a gente está falando delas aqui, mas a gente sabe que ela é cara, é um medicamento caro. Faça algum programa, reduza imposto, deixa disponível no SUS, vai ser de grande importância para a população ter esse acesso a essas canetas emagrecedoras. Eu faço um pedido. Democratizem o uso das canetas emagrecedoras. Facilitem o acesso para toda a população, inclusive a população de baixa renda que às vezes precisa e não tem condições de comprar.